Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Deus é maravilhoso em suas ações e nós sabemos muito bem disso, porque cada um de nós tivemos uma experiência já com Deus, é por isso que nós estamos aqui. Se nós não tivéssemos tido uma experiência com Deus, certamente a gente não estaria aqui. Embora diante das nossas fragilidades, embora diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados, mas nós temos um Deus que é misericordioso, e essa misericórdia de Deus que nos faz não sermos consumidos, diz a sua palavra. E dentro desta perspectiva, dessa graça de Deus, não é? A igreja está reunida hoje no domingo, o primeiro domingo da semana. Isso é interessante porque quando a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana, a igreja reconheceu que estava vivendo o momento da graça. Não era mais o momento da lei, não era mais a lei de Moisés, agora era a graça do Senhor Jesus Cristo que estava vigorando para aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida. Então, esta graça que nos faz, sentar à mesa, daqui a um instante nós vamos sentar à mesa aqui, essa mesma graça que renova a nossa vida, que renova o nosso espírito, que renova o nosso entendimento a respeito de Deus. Eu quero ler um texto aqui, muito conhecido já da igreja, que é 1 Coríntios, lá, capítulo 11, que se refere à ceia. Paulo escrevendo, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que Deus, pois, aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida neste instante. Queridos, antes de entrar no texto mesmo da nossa reflexão, eu quero fazer algumas considerações a respeito da ceia, não é? O que significa a ceia? Na época de Jesus, a ceia era a última refeição do dia. E geralmente é rápida e feita depois da janta e antes de deitar para dormir. Era interessante, a gente às vezes às 6 horas a gente janta e a gente pensa que é ceia. Não, a ceia é algo que acontecia depois, já na hora de dormir. Isso é muito comum, né? Principalmente no sertão, mais no interior, depois do café à noite, né? Antes de dormir as pessoas oferecem uma comidinha para não dormir de barriga vazia, essas coisas todas. Então, essa é a ceia. Não era simplesmente essa ceia que nós conhecemos. Por isso que os elementos que foram trazidos para a ceia foi o quê? O pão e o vinho. O pão e o vinho, porque era algo rápido, era só para não dormir de barriga vazia, né? Isso me lembra, uma vez eu estava em São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, e depois do culto o pastor disse, olha, pastor, vamos comer alguma coisa para não dormir de barriga vazia. Vamos comer um misto, né? Ele disse um misto. E eu fui com ele lá para o restaurante, ele, mais um presbítero, os filhos, umas 8 pessoas. Quando chegou lá, eu pensei que eu ia comer um sanduíche misto, aquele pãozinho, né, com queijo, etc. Mas era um prato enorme de batata que cobria assim e carne, e feijão, arroz, isso, aquilo, outro. Eu digo, isso aí não é o misto, né? Isso aí é para você comer e morrer, né? Porque depois de quase 10 horas da noite, 11 horas da noite. Mas essa ideia de que você tem que comer alguma coisa, cear. O cear é isso, é aquela comidinha que antes de você ir dormir, vai lá na geladeira e tira alguma coisa, aquilo ali é o cear, tá bom? É por isso que Jesus, na ceia, usou apenas o pão e o vinho, que eram os elementos principais.
E qual era o propósito da ceia do Senhor? A ceia lembra, né, o sacrifício de Jesus na cruz. E esse sacrifício por nós. E ao morrer na cruz, Jesus nos oferece a vida eterna. Né? O texto diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então é uma lembrança, que a gente chama de memória. Em memória, né, a ceia geralmente se coloca muitas mesas, aí tem escrito em memória, né? E porque a ceia é um meio de graça também, né? Na igreja presbiteriana, a ceia é um meio de graça. Né? É interessante isso, né? Agora, quando a gente pensa nessa ceia como meio de graça, não é que o pão e o vinho se tornam eficazes. Eles só são eficazes pela operação do Espírito Santo nos corações dos eleitos, mediante a fé, como diz o breve catecismo de Westminster. Então, comer o pão, beber o vinho, etc., só tem sentido para nós pela operação do Espírito de Deus em nossos corações. Por isso que, geralmente, antes da ceia, se faz uma oração de consagração dos elementos que serão utilizados, porque aqueles que não são utilizados, eles têm o destino comum, pode ir até para o lixo, isso, aquilo, outro, e não tem nada diferente nisso. Uma certa ocasião, quando eu era o pastor do caixote, durante uma ceia, uma irmã não conseguiu segurar o cálice, e o cálice caiu. Então, o presbítero, né, entregou outro cálice para aquela irmã. E tinha um seminarista católico, né, na igreja. Então, na saída, ele fez um questionamento, disse, olha, caiu o vinho ali, não é? E agora? Não tem nada. Aquilo que caiu ali foi o vinho. Não sei se você percebeu que quando eu orei, eu disse, Senhor, consagra os elementos que serão utilizados. Os que não são utilizados é o destino comum. Não tem nenhum problema, porque o sangue não se transforma, o vinho não se transforma em sangue, nem o pão se transforma em carne, não é? Dentro da nossa profissão de fé. Não é? Então, lembrando sobre essas considerações, nós queremos falar um pouco a respeito do texto que foi lido, não é? Porque não há no Novo Testamento outra passagem que desperte tanto interesse como esta. Ela nos dá o aval para o mais sagrado ato de adoração da igreja, que é o sacramento da ceia. Porque ela relembra o quê? A morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. E é através de Jesus Cristo, este paráclito que Paulo fala dele, que nós temos os nossos pecados perdoados por Deus. E nós podemos, do ponto de vista de João, que diz assim, que aquele que diz que não tem pecado, o que não peca é mentiroso, nós podemos entender que os nossos atos pecaminosos não levam à morte eterna. O que leva à morte eterna é a negação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque na sua graça, agora não é a lei, lembra que é a graça. Porque lá no judaísmo, toda vez que alguém cometia um pecado, tinha que fazer sacrifício. Agora, quando o diabo chega diante de Deus para nos acusar, diz, olha aquele ali, aquele pecou, deve ir para o inferno. E Jesus Cristo, que é o nosso paráclito, vai dizer, não, eu morri por ele. Eu morri por ele. Então o peso é bem diferente. Por isso que essa passagem bíblica dá esse aval do mais sagrado ato de adoração da igreja. E é interessante, do ponto de vista histórico, esta carta de Paulo aqui, essa carta de Paulo, desse texto de Coríntios, é o primeiro relato que nós temos a respeito da ceia. Olha, só para entendimento de organização, tá certo? Não é porque os evangelhos vêm logo no começo que eles foram os primeiros a serem escritos, não. Vem em termos só de organização. Então, pela primeira vez, quando aparece a respeito da ceia, no Novo Testamento, é nessa carta de Paulo aqui, que fala a respeito da ceia. Então, queridos, o sacramento da ceia pode ter até diversos significados para as pessoas.
Mas para ser beneficiado, para ter essa graça, tá certo? Para que as pessoas tenham essa graça, é necessário que haja uma compreensão deste ato. Por isso que a palavra lá mais na frente a gente vai ver isso, do comer indignamente, que é o não entendimento por que está participando da ceia do Senhor. Então, para ser beneficiado por esse sacramento, né, não necessitamos compreendê-lo, porque é mistério. E nós não compreendemos os mistérios de Deus. Então, o que é que acontece? Não precisamos compreender o sacramento da ceia. Da mesma forma que para nos beneficiarmos do pão, não precisamos conhecer a química da fabricação do pão. Simplesmente nós utilizamos o pão e somos beneficiados por ele. Não precisa chegar e o pão é feito disso, daquilo, não precisa nada disso. Basta você entender que o pão está ali e que pode beneficiar você. A graça está em Deus e ela nos beneficia através de Jesus Cristo. Quando Jesus pegou o pão e disse, isto é meu corpo, não pode ser o seu corpo físico. Por que não pode ser o seu corpo físico? Porque Jesus estava vivo. Numa reflexão mais profunda, podemos refletir que o pão não só representa o corpo de Jesus, representa algo muito mais profundo com relação à nossa fé. O vinho representa o novo pacto. Lembra, havia um pacto velho, que era o pacto da lei, que era o pacto de Moisés. Uma velha relação entre Deus e o homem que se baseava na lei. Então, tudo era debaixo da lei. Por exemplo, só dando um exemplo, quando os filhos desobedeciam aos pais, a lei dizia, pegue seu filho, leve à tenda da congregação, para que ele seja apedrejado até a morte. Essa era a lei. Agora nós não estamos mais debaixo desta lei. Por quê? Porque o meio, dessa relação com Deus, o meio que Deus escolheu para ter uma relação com os seus filhos, com os pecadores, foi de forma diferente. Deus escolheu um povo, mas para que esse povo pudesse ser beneficiado por essa relação, ele não devia cumprir mais a lei de Moisés, nem dar continuidade ao pacto, em cumprimento à lei. Com Jesus, a graça, a realidade é outra, queridos. Não dependemos da lei, dependemos do amor de Deus. Por isso que ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela lei, estávamos fritos. Mas é a graça que nos ressuscita para uma vida na presença de Deus. Não precisamos ter habilidade para guardar a lei. Não precisamos. Mas da graça livre, do amor de Deus, que é oferecida aos homens. Não precisamos mais da lei, precisamos da graça. E ela vem, eliminando aquele velho pacto. Por quê? Porque no pacto antigo, o homem temia a Deus. O homem tinha medo de Deus. Assim como um criminoso, em tese, teme o juiz. No novo pacto, o homem se aproxima de Deus, como o filho se aproxima do pai. E mais, a gente pode até mudar isso aqui dizendo, Deus se aproxima do filho, assim como o pai fez com o pródigo. O que vai embora, o que sai da presença de Deus, mas que o pai está sempre focado na sua volta, no seu arrependimento, num novo capítulo de história da vida.
E é isso que acontece conosco em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve nesse texto indignamente, o texto fala sobre o comer e o beber deste pão e o vinho, né? Algo que nós vamos fazer daqui a alguns minutos. E o que significa isso? O que é indigno aqui em Paulo falou sobre isso. É o não saber discernir o corpo de Cristo. Não saber discernir o corpo do Senhor. E isso pode significar duas coisas. Aquele que come sem saber o significado dos símbolos sagrados, ou aqueles que não percebem o glorioso significado do amor de Deus que está revelado na ceia. Por isso que a ceia não é simplesmente um símbolo, é muito mais para nós. Porque ela é meio de graça, né? Ela é meio de graça. Diferente de algumas outras confissões de fé, para nós a ceia é meio da graça de Deus. Por quê? Porque nela está revelado o amor de Deus para nós. E esse amor de Deus é tão grande que, de forma indigna, muitas vezes, pecadoras e etc., a gente pode sentar à mesa após o exame diante de Deus, após confessarmos o nosso pecado a Deus. Nós somos chamados a sentar à mesa. Uma outra coisa que a gente também tem que entender é que você pode estar participando indignamente quando você não reconhece que a igreja representa o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo vivo. Nós somos o corpo de vivo. É por isso que, ao participarmos, né, da ceia do Senhor, nós temos participação nesse sacramento como meio de graça. Não é simplesmente comer o pão. O pão a gente come todo dia, no café da manhã, à noite. Vinho, tem gente que usa vinho e isso não altera nada. Mas quando a gente vai para participar da ceia, nós temos que parar, examinar, pedir perdão a Deus, diferentemente de quando você senta à mesa para tomar o café. Mas como é que um pedacinho de pão desse? É porque isso é o símbolo. E o símbolo dá o quê? Dá vida às coisas. Toca o hino nacional numa competição onde o Brasil ganhou uma medalha de ouro. Quando toca, geralmente a gente se arrepia. Mas o sinal de trânsito, ele está lá, vermelho, fica verde, a gente não fica emocionado. Porque aquele sinal de trânsito não é símbolo. Mas o hino nacional tocado é símbolo. Então a ceia tem essa coisa bem diferente. Não é simplesmente comer o pão e tomar o vinho. Você, quando come pão em casa, não fica emocionado porque comeu o pão. Não é? Ou se toma um copo de suco de uva, também não se emociona com isso. Tá certo? Então, o comer, né? O comer o pão e o vinho, sem discernir por que você está fazendo isso, lhe torna indigno. Aí também não serve para nada. Né? Muitas vezes a gente diz, mas fulano não era crente, comeu lá o pão e o vinho. Não serviu para nada, não serviu para nada, não serviu para nada. Foi menos alguma coisa que foi deixada de jogar fora. Simplesmente isso. E eu me lembro quando eu era menino, adolescentezinho, aí na igreja presbiteriana de Sucupira, a gente terminava a ceia, aí se juntava eu e meus futuros cunhados, né, na época, e ia lá para o final do gabinete do pastor Exildo, comer o resto do pão e tomar o vinho. Um dia o presbítero pegou a gente lá, deu uma bronca que quase nos manda para o inferno, né? Porque a gente estava comendo aquilo ali. Mas, gente, aquilo que sobra não está consagrado, nem tem o meio da graça. Porque o meio da graça é Deus que infunde no nosso coração, no nosso espírito. E aí entra a palavra pecadores, né? E é interessante, né? Porque Paulo, ele diz assim, né? Coma, examine-se, coma. Não deixe de comer a ceia. Não deixe de participar da ceia. Não deixe de participar da ceia, porque ela é meio de graça.
E quando nós, muitas vezes, né, nos encontramos ou nos sentimos pecadores, certamente nós estamos carentes da graça de Deus. Da graça de Deus. E agora nós somos chamados, acolhidos por Deus, para sentar à mesa dele. Olha que intimidade. Você não senta na mesa de todas as pessoas. Tem pessoas que você vai visitar e ele serve o lanche na sala. Você não tem nem acesso à mesa. E agora Deus está chamando você, que é pecador, a examinar-se a si mesmo e sentar na mesa. Na época de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta, estava havendo alguns litígios na igreja. Paulo estava reprovando aqueles que estavam provocando divisões dentro da igreja, nessa época, quando ele escreve esse texto. Pode ser que Paulo esteja dizendo que aquele que come indignamente, seja aquele que não tenha dado conta de que a igreja é o corpo de Cristo e que nela não deve haver divisões. Você não divide seu corpo. Seu corpo pode até ser dividido pela medicina para estudo quando você morrer, mas você não divide seu corpo. E Paulo estava dizendo, olha, vocês estão criando confusão na igreja, vocês estão criando litígio na igreja, aí vem comer a ceia, isso é indigno. Examine-se a si mesmo, busque o perdão de Deus e venha sentar à mesa. Queridos, em outras palavras, Paulo está dizendo que as desgraças que caíram sobre a igreja de Corinto é fruto do não discernimento do outro como corpo de Cristo. Olha só que coisa interessante. É quando eu olho para o outro e não vejo nele o corpo de Cristo. Por isso que Coríntios estava passando por aquela situação. Porque os irmãos não estavam se entendendo, não estavam se buscando a compreensão de que a igreja como todo é corpo de Cristo. E que não deve haver divisões. Agora, por outro lado, a gente também vê Paulo nos dando, né, algumas luzes a respeito disso. Que essas desgraças que tinham vindo sobre a igreja de Corinto não era para destruir a igreja, mas para disciplinar e assim fazer com que aqueles irmãos seguissem o caminho correto, acabassem com os litígios, com a briga, e se sentisse corpo e viesse para o pão e o vinho. Porque tudo aquilo que a gente come, parte fica em nós, é massa, e outra parte é excremento. Por isso que quando a gente come e bebe, no sentido da graça de Deus, o pão e o vinho, nós colocamos em nós as características e as virtudes de Cristo Jesus. Aí sim, nós podemos comer e beber do vinho de forma digna. Quero concluir dizendo o seguinte. A frase que proíbe, né, que o homem coma e beba indignamente, não deixa de fora o pecador que se arrepende. Se a mesa de Cristo fosse só para pessoas perfeitas, ninguém participaria dela. Pode ficar certo disso. Ninguém. Nós não somos perfeitos. Temos defeitos. Somos frágeis, pequeninos. O que nos fortalece é o Espírito de Deus em nós. É o Espírito de Deus. Não, às vezes eu digo brincando, mas é com certa seriedade. Eu digo assim, eu tenho medo de pessoas muito crentes. Quando eu vejo uma pessoa muito crente, eu quero fugir dela, porque quando essas pessoas ficam assim, com tanta santidade, depois a gente vê o resultado. Não é? Então, o que é que acontece? Veja, ninguém participaria da ceia do Senhor se a mesa fosse só para os perfeitos. Por isso da recomendação de Paulo. Queridos, lembre-se, para o homem que ama a Deus e ao seu próximo, olha só, amar a Deus e ao seu próximo, o caminho está sempre aberto. Mesmo a sua vida sendo vermelha como a escarlata, ou preta como a escuridão, Jesus a tornará branca como a neve,
e luminosa como o sol do meio-dia. Por isso, queridos e queridas, faça agora o exame de consciência e, em posição de contrição, confesse os seus pecados a Deus, depositando tudo sobre o substituto que é Jesus, aquele que nos tornou tecnia. A tradução de tecnia aqui é criança, aquele que nos tornou criança, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino do céu. E diante de Deus, participe, se torne criança diante de Deus e participe da ceia do Senhor nesse instante. Lembre-se que você não precisa da lei para chegar à presença de Deus, porque é o amor que Ele tem para conosco que nos fez participante do banquete espiritual. O objetivo final da ceia não é expressar a dor e o sofrimento que trouxe a morte de Cristo, mas sim romper com todas as estruturas de opressão que roubou ou rouba a nossa paz, que nos desumaniza. É a celebração da vitória, da graça, do amor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso afirmamos que a ceia do Senhor é muito mais que um símbolo. Ela descreve uma realidade que pode ser experimentada pela fé. É algo que penetra no coração humano e traz profunda satisfação, que nos faz viver e gostar da vida como um dom de Deus. Paulo, lá escrevendo a 2 Coríntios, no capítulo 1, 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.